Bom dia a todos, aqui é Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, começando mais uma live, mais uma hipnose matinal, a quinta, e eu estou muito feliz com isso, muito feliz porque estamos passando aqui de um mês de um projeto meu que eu fui protelando, está dando muito certo, muita gente está conhecendo um pouco mais da relação da psicologia com a hipnose, né? E muita gente que se dizia segura, está tendo dúvidas, está vindo atrás de mim. Não quero dizer que eu estou mudando a opinião das pessoas, eu estou melhorando a visão que elas têm da hipnose e da integração do papel da hipnose com a psicologia. Ontem mesmo foi muito engraçado, eu estava num grupo, participando de uma discussão no grupo no Facebook, de psicanálise, onde uma pessoa propôs um TCC falando da relação da psicanálise com a hipnose, com a hipnoterapia. E foi muito engraçado, porque a maior parte dos comentários foram depreciativos. Foram pessoas que se dizem psicanalistas, psicólogos, né? Dizendo que hipnose não funciona, que a prova disso é que Freud abandonou a hipnose, não sei o quê. Gente, eu já falei aqui em outras lives e eu vou falar novamente. Freud deixou de lado a hipnose porque ele percebeu que para a metodologia com a qual ele trabalhava, a hipnose era desnecessária. Não que a hipnose não funcionava, não que ela fosse uma farsa. Entenderam? Então, assim, são caminhos diferentes. Para muitos, a hipnose é uma referência. Para outros, a hipnose é um passo. Você passa por ela, aprende um pouco dela e segue além, né, nos seus estudos, na sua evolução profissional. A hipnoterapia está aí. O trabalho de hipnose, o trabalho de valorização pessoal, relaxamento, combate à depressão, combate a vícios, emagrecimento. Tem N possibilidades. E vamos lembrar que Freud abriu as portas para uma coisa que até então era nova, chamada psicoterapia. Era algo muito novo no mundo, muito pouco falado no universo acadêmico, né? A questão da psicoterapia, uma forma de terapia que não envolvesse medicações, uma forma de terapia que envolvesse a comunicação, perdão, conversas propriamente ditas, né? E Freud foi o primeiro da linha dele. Só que ele tinha claro para ele a metodologia que ele estava criando, uma coisa chamada psicanálise. Então não era interessante para ele pegar uma referência de algo que já existia e continuar fazendo o que todo mundo fazia. Ele queria algo novo, ele queria algo inovador, né? Então ele agregou, ele aprendeu o que ele pôde com a hipnoterapia, ele agregou o processo de comunicação e foi além. Ele criou uma coisa nova, ele criou uma ciência inteiramente nova através dos estudos, né? A hipnose, ela não, vamos dizer assim, ela pode hoje em dia não ser parte da psicanálise, mas ela é uma parte muito importante do processo de análise, do processo psicológico. Eu me atrevo a dizer que psicólogo que não acredita em hipnose, ele não entende muito bem de psicologia, porque praticamente um nasceu do outro. São formas, são terapias baseadas na comunicação, no encontro com o outro, né? E não dá para você dizer que um exista, que o outro não exista, né? Eu poderia filosofar horas aqui sobre o encontro analítico, sobre como acontece o processo de comunicação, mas eu vou estender num assunto que vai durar anos e não vai chegar a lugar nenhum. E vice-versa, Marco, exatamente. O que acontece? O encontro é a conversa. O encontro é, vamos dizer assim, é a troca de informação. É o saber do analista com a técnica que ele conhece, com a técnica que ele utiliza, onde ele vai de encontro às necessidades da pessoa. As necessidades, as dificuldades, as angústias que o paciente tem com relação à própria vida. Vamos lembrar que para o analista é um paciente. Para o paciente, o analista é uma referência. Ele é a pessoa que ele está esperando, que ele está procurando, ele é a pessoa que ele escolheu para confiar as dores dele, para confiar as dificuldades dele.
E muitas vezes ele conta para o analista coisas que não conta para o próprio marido, para a própria esposa, para os pais, para os filhos. Então é um confidente. E aí a gente vai esbarrar numa coisa muito importante chamada ética. A ética tanto do analista quanto da pessoa, né? Do analista sabendo que a pessoa está confiando coisas a ele que não confiaria a mais ninguém. Então ele não vai sair por aí contando para as pessoas: olha, eu tenho um paciente, o nome dele é tal, ele me contou isso, isso, isso. Você acredita num negócio desse? Vai virar conversinha de comadre e deixou de ser terapia, deixou de ser terapêutico, né? O grande lance, primeiro, eu costumo brincar, ado, cada um no seu quadrado. Tem espaço para todos. Porque você não conhece um método, porque você não acredita na funcionalidade daquele método, você não pode desvalorizar. Ele pode não servir para você, mas vai fazer bem para alguém, está fazendo bem para tanta gente assim. Não é verdade? Então, eu acho que a gente tem que respeitar as diferenças. Comecei falando, nesse grupo que eu estava falando, as pessoas começaram a falar muito do quanto um não tem nada a ver com o outro, e não tem mesmo. Freud fez isso aqui com a hipnose. A hipnose seguiu um caminho, Freud seguiu outro. Mas é muito importante a gente também lembrar e deixar claro que quando Freud lidou com a hipnose, não existia hipnose moderna. A única hipnose conhecida era aquela hipnose autoritária, onde o terapeuta olhava nos olhos do paciente, né? E dava comandos, e dava ordens. E numa metodologia mais arcaica como era da época, baseada no saber, onde o meio acadêmico era muito autoritário, muito rígido, você aceitar que uma técnica era capaz de mudar outra pessoa por um comando, de duas uma. Ou você aceitava o poder mental do terapeuta, ou você repudiava aquilo com todas as suas forças. 90% do meio acadêmico recusou a psicanálise. Recusou as teorias de Freud. Acharam que era loucura, acharam que era algo muito mágico, muito místico. E Freud, por mais que ele estudasse, por mais que ele se empenhasse, que ele fosse atrás de especialistas pelo mundo para tentar criar a própria teoria, ele esbarrava num looping, sempre voltando do começo. Por mais que ele evoluísse, ele voltava para a hipnose. Ele voltava lá para Charcot, para Breuer, para os meus professores deles nesse meio, né? Porque a metodologia deles já vinha de tanto tempo dando certo. Então, o que ele poderia fazer para fugir um pouco disso? Como é que ele poderia inovar dentro disso? E assim, foram quase 15 anos que ele levou as mesmas pessoas, aos mesmos locais, falando da metodologia, falando da técnica, mostrando os progressos que ele tinha. Isso é o mais importante, mostrando resultados, as pessoas virando as costas, amigos, conhecidos, pessoas do meio acadêmico, professores, né, colegas de trabalho dele, que falavam: não, você está louco, isso não existe, não funciona. E aí o que aconteceu? Duas das maiores pacientes dele confessaram para ele que estavam fingindo, que nunca passaram pelo processo de hipnose, nunca de fato entraram em transe, nunca se submeteram, que elas mentiam pela atenção. Mas olha que interessante, elas mentiram, elas fingiram, elas simularam, mas elas passaram pelo processo terapêutico. Elas passaram pela transformação esperada. Então Freud foi capaz de olhar para trás e pensar: nossa, mas eu consegui isso então sem a hipnose? Então deixa eu rever aqui as minhas anotações, porque então eu posso ir tirando a hipnose dos meus livros, dos meus escritos. Porque a hipnose até então tinha toda uma ritualística, né? Não religiosa, mas uma ritualística de procedimentos, de métodos, de etapas, né? E ele foi tirando isso do processo e limpando, deixando o processo mais limpo, mais baseado na conversa, no encontro propriamente dito. E voltou a apresentar as mesmas pessoas que leram essa nova forma de falar a mesma coisa, o mesmo processo, e falaram: nossa, isso é genial. Freud, você está criando uma coisa sensacional, né? E na verdade ele não falou nada diferente do que ele já vinha falando. Bom dia, Bruno, bom dia, Araceli, meus amigos, meus apoiadores, né? O grande lance foi que Freud não desistiu da hipnose, mas por o que ele queria, a hipnose se mostrou desnecessária. Olha que interessante.
Então, o grande lance desse grupo, comecei falando de uma discussão que a gente teve num grupo de psicanálise, onde uma pessoa fazendo um TCC propôs falar da relação entre a psicanálise e a hipnose. E o pessoal caiu matando, que é ridículo, que não existe relação, que não sei o quê. Gente, Freud, ele podia não ser bom em hipnose como muita gente fala, inclusive alunos dele falam, né? Que ele não era tão bom assim nas técnicas. Mas não ser bom na técnica não significa que ele não soubesse fazer. Não significa que ele não sabia o que ele estava fazendo. Tanto sabia que ele foi além, ele transformou o processo psicoterapêutico que até então era baseado no processo hipnótico numa coisa inteiramente nova sem a hipnose. Ele foi capaz de colocar a hipnose no meio acadêmico e depois tirar a hipnose do meio acadêmico e ficar com uma coisa linear, uma forma de trabalhar única até então. Literalmente, Freud criou a escola. Ele criou uma coisa inteiramente nova. Mas o que ele teria conseguido sem a hipnose? Sem passar pelo processo de encontro, sem passar pela comunicação, lembrando que a hipnose é uma comunicação entre duas pessoas, entre duas partes. Uma comunicação entre a pessoa que está trazendo a questão, a pessoa que está trazendo a dificuldade, a angústia, e o terapeuta, que vai escutar aquilo com aquele olhar clínico e encontrar no repertório dele a melhor técnica para lidar com aquela pessoa. E aqui eu vou falar de uma forma mais vaga. Eu vou falar não tanto mais pelos hipnoterapeutas, mas pelos psicólogos. O psicólogo, por mais que ele conheça técnicas, por mais que ele conheça formas de trabalho, formas de pensar aquilo que o paciente está dando, né, ele tem que lembrar que para o paciente ele não está preocupado em entender clinicamente, tecnicamente, né, teoricamente o que ele está dizendo. Ele tem uma angústia que ele quer trabalhar. Literalmente, aquela pessoa, estou com depressão, não importa como você vai tratar minha depressão, só trata minha depressão, só me ajuda a entender o que está acontecendo comigo, o que é essa tristeza que eu estou fazendo, que eu estou sentindo, e por que isso está afetando tanto a minha vida. Tem uma frase de Jung que eu gosto demais: aprenda todas as teorias, conheça todas as técnicas, mas diante de uma alma humana, seja só outra alma humana. A escuta analítica é muito importante. E isso é uma coisa que veio de Freud. O processo de escutar o paciente. Ele foi refinando, ele foi aprendendo. Que até então, o médico ele ouvia para medicar, ele ouvia para interferir. Então o paciente dizia uma coisa já esperando uma resposta. Freud parou de dar as respostas. Ele desenvolveu uma metodologia onde o paciente te enxergava nas respostas. Pelas conversas, pelo encontro, pela exposição do que ele estava sentindo. Né? Até então, Charcot e Breuer trabalhavam pela metodologia da catarse, partindo do pressuposto de que se você der liberdade ao seu paciente, ele vai falar o que está sentindo e ele vai chegar no ponto crítico. Ele vai descarregar toda aquela energia, aquele cúmulo de energia ruim, né? De histeria, de neurose, às vezes de psicose, tudo aquilo que está afligindo a vida dele. E descarregando esse excesso, ele pode voltar a se equilibrar. Pode ser um processo demorado, mas vai acontecer. Né? Freud desenvolveu uma metodologia onde ele não levava mais a pessoa a chegar a esse ponto, porque era um método catalítico. Quanto antes a pessoa passasse por isso, mais rápido a pessoa melhorava. E olha só, estou usando a palavra melhorar, não estou usando a palavra cura. Tá? Isso é uma outra questão. Quanto antes a pessoa passasse pela catarse e vivesse aquilo, antes ela iria melhorar na vida dela. Só que melhorar sem resolver a questão, a gente sabe que depois de um tempo aquilo vai voltar a acontecer. Quem tem uma tristeza aguda na vida e não resolve essa questão, pode estar num momento bom da vida dela, mas daqui a pouco aquela tristeza pode voltar. Pode voltar, só deixando claro.
Então essas foram algumas das razões pelas quais Freud foi deixando de lado a hipnose como catalisadora desse processo e partindo para um processo onde ele levava a pessoa pelo próprio meio, pela própria fala, aos mesmos processos, a entender as mesmas dificuldades. Mas como a pessoa estava indo pelo próprio esforço, ela era capaz de entender o caminho que ela estava fazendo, mesmo que demorasse um pouco mais. Mas quando a pessoa chegasse lá, dificilmente ela iria fazer o caminho de volta, revivendo e remontando todas as crises, passando por tudo de novo, vivendo os bloqueios e montando todo aquele quebra-cabeça de mecanismos de defesa que a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, né? Então, não é que ele não acreditava na hipnose, ele tirou a hipnose da equação da psicanálise, ele ficou com uma técnica que ele queria. Tantos outros psicanalistas depois passaram pelo mesmo processo e mantiveram a hipnose no próprio meio. Jung, pouca gente sabe, mas Jung também trabalhou muito com hipnose, como Freud fez no começo. Só que para Jung, como para Freud, o processo psicanalítico ele envolve você desenvolver a força do eu, o seu processo de subjetividade, o seu processo de individuação, de autoconhecimento. E a hipnose, em ambos os casos, tem um potencial catalítico. Ele catalisa, ele apressa o processo de você encontrar um problema e desenvolver uma solução para ele. E no processo psicanalítico isso não é interessante, porque tira da pessoa o poder de controlar o próprio desenvolvimento. Percebem aí, gente? Não é um abandono da hipnose, não é um descrédito. Eles não estão dizendo que a hipnose então não serve para nada, pelo contrário, serve para apressar o processo, mas é um processo temporário. A psicanálise deixa isso claro. Se você não resolve a questão por trás daquela neurose, ela vai voltar. Você resolve aquele sintoma, mas um outro sintoma pode tomar o lugar. E é aí que os pontos de vista divergem, né? De como Jung encarava, como Freud encarava, como Melanie Klein encarava, como Winnicott encarava, como cada um dos grandes psicanalistas aí que vieram depois de Freud foram lidando com essa visão. Mas em nenhum momento eles colocaram a hipnose em descrédito. A psicologia como a gente conhece hoje, ela na verdade, ela só é o que ela é por conta da hipnose. Pela hipnoterapia ter feito parte do repertório dos primeiros psicólogos, dos primeiros grandes psicoterapeutas. Wundt, lá atrás, foi um filósofo, o primeiro homem a trazer a psicologia para o espectro da ciência, a desenvolver uma ciência psicológica, com metodologia, com prática, com trabalho. Deixou de ser simplesmente uma conversa. Ele transformou aquilo em ciência. Ele mostrou o pensamento e a ideologia por trás daquela conversa. Depois dele vieram outros. Na hipnose foi a mesma coisa. Freud foi um dos grandes responsáveis por levar a hipnoterapia, que até então era visto como uma coisa mágica, como uma coisa inexplicável, para o meio acadêmico. Só que, como eu falei, Freud fez uma tangente. Ele aproveitou a hipnose até o ponto onde ele foi necessário para a teoria dele, e dali cada um seguiu o seu caminho. Gente, eu esqueci de falar, mas hoje eu estou sem o meu microfone. Eu estou fazendo um teste que me pediram aqui, porque os áudios dos outros lives estavam um pouco baixos. Vocês me digam, por favor, se o áudio está bom, se está baixo, se é para falar mais alto, me deem um retorno aí. Agora que eu estou me vendo aqui, que eu percebi que eu estou sem o microfone. Mas vocês entenderam? Freud aproveitou a carruagem ali da hipnoterapia, aprendeu o que pôde com ela e seguiu o caminho que ele quis, como os outros fizeram, né? Agora, a hipnose criou a ideia de você estar diante de outra pessoa, conversar com ela e vocês chegarem a um ponto comum, a um encontro. Terapeuta e paciente chegar ao ponto de análise, de
Por que que aquilo está acontecendo? Por que que a pessoa tem aquele pensamento? Erickson define a hipnose de uma forma que eu gosto muito. A hipnose é uma forma de comunicação que tem a capacidade de alterar o pensamento, o sentimento e o comportamento das pessoas. A hipnose tem esse poder, não é o hipnólogo, porque ele também fala uma grande verdade no nosso meio. Todo o processo de hipnose é uma auto-hipnose. Toda terapia é uma autoterapia. O psicólogo pode ser o melhor de todos, o psiquiatra pode ser o melhor de todos, o médico pode ser o melhor de todos. Quem decide viver o processo e melhorar, passar por ele, em busca de uma cura, em busca de uma melhoria na qualidade de vida, é o paciente. Se o paciente não quiser, nada vai dar certo. Entendido? Então, hoje em dia não se fala mais na questão do hipnoterapeuta fazer a pessoa mudar. É que nem a história do remédio. A pessoa não melhorou só porque tomou um remédio. Ela melhorou porque ela foi no médico e o médico soube escutar a queixa daquela pessoa e qual seria a melhor medicação para ela. O remédio é uma parte do processo, mas quem teve que tomar o remédio é o paciente. Então ele tem a participação no processo. Ele melhorou por iniciativa própria, né? O encontro entre a angústia que eu sinto e aquele meio de lidar com essa angústia, seja um profissional terapeuta, seja um profissional médico com a medicação. Isso é muito importante. Esse encontro, eu ousaria dizer que é hipnótico. Eu me atrevo a dizer que é uma forma de hipnose, qualquer tipo de terapia. Até mesmo a terapia médica é uma forma de hipnose, onde o médico, vestido da autoridade, vestido do conhecimento e vestido dos anos de técnica que ele tem de prática, ele passa a confiança para o paciente. O médico é alguém que o paciente olha e se sente melhor. Estou diante de um médico, as coisas vão começar a melhorar para mim. Hoje em dia, o psicólogo tem o mesmo poder. O hipnoterapeuta tem o mesmo poder. Qualquer terapeuta tem a mesma autoridade desse médico. Não que eles sejam médicos, só deixando claro, mas do paciente olhar para eles e poder dizer: vou melhorar, estou diante de alguém que pode me ajudar. Isso é muito importante. Esse primeiro encontro, esse primeiro rapport é muito importante no processo terapêutico. Entendido até aqui? Falei do encontro, falei do papel da hipnose na formação da psicanálise, na formação da psicologia moderna, né? E depois a gente volta a falar um pouco mais sobre isso, porque isso tem muito assunto ainda a ser discutido. O que eu queria falar hoje, retomar um pouco, que não foi possível na sessão passada, foi sobre os mecanismos de defesa. A gente falou de alguns, mas eu acabei não falando de como a hipnose pode interferir em cada um, como ela vai agir, né? Primeiro, eu vou falar por mim, porque cada terapeuta, cada psicólogo, cada psicoterapeuta tem a sua técnica, tem o seu jeito de trabalhar, a sua maneira de fazer acontecer a mágica, né? Então, eu vou dizer como eu utilizo, como eu vejo o uso da hipnose nesses casos. Se você usa de uma forma diferente, se você tem uma visão diferente, bota aí nos comentários. Esse vídeo depois vai para o YouTube, deixa nos comentários, manda suas dúvidas e a gente vai discutindo e vai esclarecendo aí esses pontos, certo? Então, uma das metodologias que a gente falou, um dos mecanismos de defesa, e o mais comum é o recalque, é a repressão. É você sentir algo dentro de você e você esconder. Eu gosto de alguém, mas esse alguém é casado. Então eu não posso demonstrar isso. Eu preciso guardar esse sentimento, mas eu gosto muito daquela pessoa. Então eu começo a adquirir uma certa neurose com relação ao processo de gostar. Eu gosto daquela pessoa. Eu não posso gostar de outra pessoa como eu gosto daquela. Isso vira um tabu. Isso vira uma referência para mim do que é gostar de alguém. De como é gostar de alguém. Lembrando que a hipnose é uma comunicação. O que essa pessoa está te dizendo? Que ela criou um ideal
de um relacionamento. Eu estou usando só um exemplo, tá? Ela criou um ideal de um relacionamento baseado na fantasia que ela teve com aquela pessoa que é casada e que ela não pode ter. Uma perfeição, né? Uma idealização de um relacionamento que nunca vai acontecer. Então a hipnose, enquanto forma de comunicação, pode fazer com que a pessoa, a consciência dela, aquela parte que não aceita aquele relacionamento, entre em contato com a fantasia que ela criou dentro dela desse relacionamento, de como ela vê a relação, o que ela vê que seja um relacionamento saudável, o que é um casamento, o que é um relacionamento, o que é uma aproximação, como se aproximar das pessoas, porque daquela pessoa ela não pode se aproximar, não para a finalidade que ela tem em mente, mas de outras ela pode. Então a hipnose vai abrir esse leque de possibilidades para que a pessoa pare de se culpar. Porque ela está vivendo uma doença, ela está vivendo uma neurose de um relacionamento que não é real, baseado numa fantasia. Ela reprimiu aquilo dentro dela, então já que ela não pode se aproximar daquela pessoa, ela não vai se aproximar de ninguém. Ela acaba generalizando. Então a hipnose vai mostrar para ela, através dessa comunicação interna, que ela pode se aproximar de outras pessoas, que ela pode viver outros relacionamentos, não só aquele que ela encara que não pode, né? Então a hipnose vai, vamos dizer assim, que se ela criou uma bolha dentro dela, nesse relacionamento, a hipnose vai furar essa bolha, para que ela sinta como é esse amor, para que ela sinta como é esse sentimento de ser acolhido, de se relacionar, e possa levar para outras pessoas, possa sentir o mesmo com outras pessoas. Isso é muito importante dentro do processo terapêutico, que a pessoa seja capaz de pensar, e se for diferente? E se não for dessa maneira, como poderia ser? E se é algo muito importante na terapia, porque o e se é o primeiro passo do questionamento, é o primeiro momento onde a pessoa vai pegar uma certeza que ela tem e vai duvidar daquilo. Sim, vai duvidar daquilo. Ela vai parar e vai pensar, nossa, então pode ser diferente, isso pode vir a acontecer, talvez não com aquela pessoa, mas eu posso sentir isso por outra pessoa. E a repressão vai se quebrando. É como se fosse uma casca que você vai lá martelinho por martelinho, e aos poucos aquilo vai se quebrando e o emocional daquela pessoa vai se abrindo para novas possibilidades, para novos relacionamentos. Esse foi o recalque, a repressão. Um outro mecanismo de defesa muito comum é a regressão. Regressão é você fazer um retrocesso mental, emocional e viver um momento da sua vida onde as coisas eram melhores, do seu ponto de vista. Isso é muito comum com aquelas pessoas que, por exemplo, estão com 40, 50 anos, mas ainda se comportam como adolescentes. Ainda tem aquele jeito garotona de ser, né? Muito comum também com crianças que vão ganhar o irmãozinho e voltam a se comportar como bebês, para chamar atenção, para ter a atenção dos pais, porque elas não estão habituadas a dividir. Então, a hipnose, no primeiro caso, a hipnose com crianças é uma outra premissa, eu já falo dela. Mas a hipnose com aquela pessoa que está vivendo um momento passado é muito importante para que ela viva esse momento realmente, para que ela faça dentro dela essa viagem ao passado, volte àquele momento, se lembre de como foi, como ela se sentia de verdade e não só na fantasia. E aos poucos vá voltando para o momento presente, né? Que é o que realmente importa, é o hoje, é o aqui e agora. A vida acontece agora, não está lá atrás, não está no futuro, está no hoje. Então a pessoa que vive em regressão, ela está presa a um momento passado. Né? Muitos velhos hoje em dia, muitas pessoas de idade, têm esses pontos de vista conservadores de como eram as coisas no tempo deles. Ideais políticos, ideológicos, religiosos são conservadores, porque é o familiar para eles. Então, assim, as coisas vão mudando, as pessoas vão mudando, a sociedade vai mudando, as famílias vão mudando, e aos poucos aquelas velhas referências vão se perdendo.
E a pessoa tem que sair desse processo, ela tem que acompanhar essa mudança, que senão ela vai estagnar, vai ficar vivendo num tempo que não é hoje. E as pessoas que estão em volta vão acabar se afastando. Porque o mundo se atualiza, o mundo muda. E aquela pessoa parou no tempo, aquela pessoa se torna um incômodo. Então, através da hipnose, a gente pode fazer com que essa pessoa vá olhando para trás, voltando àquele tempo em que onde ela se via feliz, e encontre as coisas que faziam bem para ela. Se fossem as pessoas, os momentos, os pensamentos, né? E vai melhorando aquilo dentro dela, vai trazendo aquilo com ela, enquanto a hipnose vai trazendo a pessoa de volta para o hoje, para o momento atual, dotado daquele conhecimento, daqueles sentimentos. E aí a hipnose vai fazer uma coisa muito importante, que é questionar a pessoa se ela realmente está feliz com aquilo. Se aquilo realmente faz feliz ou é um medo que ela sente de olhar para um novo presente, olhar para as coisas hoje. É a pessoa que sempre trabalhou e se aposenta e continua vivendo um estilo de vida como se ela ainda estivesse trabalhando. Sai cedo de casa, vai andar pela cidade porque ela tinha o hábito de sair cedo e ir para o trabalho, mas ela não tem mais o trabalho para ir. Então ela frequenta muitas vezes os mesmos lugares, tenta ver as mesmas pessoas porque ela não consegue abrir mão de que as coisas agora mudaram, de que o tempo é outro, as relações são outras, né? Então a regressão é muito mais comum do que a gente imagina. Poderia dar muitos exemplos aqui, mas eu vou ficar com esses por enquanto. Quem tiver mais ideias, mais exemplos, vai deixando aí, a gente vai vai voltando a eles e vai conversando, certo? Então a hipnose na regressão vai pegar a pessoa pela mão lá atrás e vai trazer ela de volta para hoje, para que ela viva novamente o momento atual, a vida que ela tem hoje, com as pessoas que estão na vida dela hoje, não as pessoas de antigamente. Que muitas podem até já ter morrido. E às vezes a dificuldade está aí, em lidar com essa perda, lidar com essa distância, com esse afastamento. Né? Uma outra mecanismo de defesa muito comum que a gente utiliza é a projeção. Quer dizer, a famosa história do mas eu não fiz nada, as coisas estão dando errado, por culpa do outro, minha vida está ruim, porque o governo é ruim. Então eu projeto conteúdos, projeto culpas, projeto desentendimentos, desencantos nas outras pessoas. Né? As coisas no trabalho não estão dando certo. Fulano não está dando tudo que ele pode. Ele está preguiçoso. Só que, na verdade, se eu for pegar tudo isso que eu estou dizendo, Jung tinha um jogo muito interessante sobre isso, chamado Jogo do Eu. Sempre que você se pegar falando muito, ele isso, ele aquilo, você isso, você aquilo, inverte. Coloca o eu nessa frase. Eu isso, eu aquilo, eu não fiz, eu não faço, eu não quero. Você percebe? Faz um teste agora. Nesse exato momento, pega alguém que te incomoda. Aquele vizinho que vai a calçada ficar atiçando o cachorro, é o colega de trabalho que fica conversando alto, ouvindo às vezes música, perturbando, né? Tá tentando estudar, a pessoa perto está gritando, está conversando alto, tem criança na rua. Vai ter alguma coisa que vai estar te incomodando, pode estar te incomodando. Faz esse jogo agora. Isso está me incomodando porque eu o quê? O que eu posso fazer com relação a isso? E aí eu já estou dizendo para vocês como a hipnose ajuda no processo de projeção. O primeiro ponto é desprojetar. Pegar de volta aquela responsabilidade, aquele conteúdo que eu joguei para o outro, trazer para mim. Não importa o que o outro está fazendo ou deixando de fazer, sim o que eu posso fazer com relação a isso. Como eu posso mudar aquilo que o outro está fazendo para que a minha vida vá melhorando, para que o meu dia seja melhor. A gente não pode mudar o outro, mas a gente pode mudar como a gente lida com ele. Eu não posso bater na velha que está varrendo a calçada mexendo com o meu cachorro. Não posso bater no meu colega de trabalho. Não posso mandar ele embora. Não posso gritar com as crianças na rua. O que eu posso fazer?
Eu posso mudar o meu local de trabalho, posso fazer uma outra coisa, mudar o projeto, mas se naquela hora eu não consigo me concentrar, vou fazer alguma coisa que não dependa tanto da concentração. Então eu posso fazer coisas para mudar aquele momento, naquele presente. Se ali eu não consigo fazer o que eu estou precisando fazer, eu posso ou mudar o meu ambiente, sair dali para um outro lugar, ou eu posso mudar o meu estado, para não deixar que aquilo me incomode tanto. Fazendo essa pergunta que eu fiz agora, isso me incomoda por quê? Uma interrogação. Entenderam? Então é uma brincadeira, é um truque, mas que vai abrindo portas no nosso inconsciente para que a gente vai saindo desses esconderijos, por assim dizer, onde o ego vai levando o nosso emocional. Porque ele quer um ideal utópico, ele quer uma coisa perfeita. A gente não pode se incomodar, a gente não pode se entristecer, a gente não pode se irritar. A gente tem que estar sempre no nosso melhor estado. Mas nem sempre o nosso melhor estado, né, vai estar bom naquele momento. Nem sempre o nosso melhor vai estar 100% afiado o tempo inteiro. Às vezes a gente não está bem. Às vezes eu estou triste, mas estou compensando no trabalho, estou tentando me esforçar, mas na verdade eu estou incomodado com alguma coisa. E na verdade o meu colega de trabalho falando alto, ele só está na verdade me lembrando que eu estou incomodado. Ele virou o bode expiatório. Não é ele que está me incomodando, eu estou incomodado. Ele só virou o depositário daquele incômodo. Certo? Quem tiver dúvidas, quem tiver outros exemplos, vai colocando aí e a gente vai trabalhando. Um outro mecanismo de defesa que a gente utiliza muito é a sublimação. Como eu falei na outra live, a sublimação e a repressão são parecidas. Porque a repressão, eu escondo tudo aquilo que eu sinto. Na sublimação, eu escondo partes da verdade. Pegando o exemplo do colega de trabalho que eu estava usando agora. Na sublimação, eu escondo partes do que eu percebo das pessoas, do que eu percebo no meu sentimento, né? Então, por exemplo, eu lido com uma pessoa que é muito minha amiga, mas que eu sei que é mentiroso. Eu sei que ele enrola no trabalho. Eu sei que ele é um pouco mau caráter, que ele não atende bem as pessoas no trabalho, mas ele é meu amigo. Então eu deixo de lado essas partes que me incomodam e fico só com o amigo. Quando as pessoas me perguntam a minha opinião dele, não, ele é ótimo, ele é perfeito, ele é muito educado, eu não tenho que reclamar dele, mas na verdade eu tenho muita coisa para reclamar, só não faço. E eu sublimo. Chega um ponto, eu deixo de ver esse lado ruim dele. Eu só acho o lado bom, o lado positivo. Relacionamento é igualzinho. Igualzinho. Pensa em qualquer relacionamento que você tenha, seja com um colega de trabalho, seja com namorado, com marido, com esposa, com filho, com mãe, com pai. Você não se dá 100% bem com todo mundo. Tem aqueles que você se dá melhor, tem aqueles que você se dá pior, e tem aqueles que você tem que relevar muita coisa pela convivência, né? Eu escuto muito dos meus pacientes. Eu gosto muito do meu pai, ele é muito carinhoso, mas ele bebe, e quando ele bebe ele fica encrenqueiro, ele fica bruto, ele fica bravo, mas não deixa de ser o meu pai. Então quando eu falo dele para as pessoas, eu falo do pai bonzinho, do pai que brinca, do pai que se aproxima. Eu não vou falar do pai bêbado que bate, que briga, que grita, que arruma confusão. Entenderam? Do marido a mesma coisa, um marido bonzinho, só que tem lá os problemas dele, né? Tem as dificuldades no trabalho, às vezes tem um vício de drogas aí que eu posso até saber, mas finjo que não sei, mas é um bom marido, uma boa esposa, né? Então eu vou ocultando partes da verdade por não aceitar. E se alguém me falar, eu vou jurar de pé junto que aquilo é mentira. E isso é sublimação. Eu não aceito aquela parte da história. Eu fico com aquela que me interessa. Né? Isso é muito comum também no contexto de trabalho de empresários. Pessoas que trabalham em grandes empresas que não concordam com muitas das coisas que a empresa faz.
mas é uma empresa grande, ele ganha bem, está bem colocado no mercado, ele é uma referência no mercado, é muito conceituado. Então ele sublima esse lado da empresa que muitas vezes trabalha com produtos poluentes, faz negócios com o Oriente Médio, N coisas aí que a empresa pode fazer que não agradam o contexto geral ou o ideal que ele tem do que uma empresa daquele ramo deveria fazer, né? Eu tenho uma ilusão, uma coisa utópica para mim, que uma empresa que trabalhe com, qualquer empresa que trabalhe com a questão de produtos químicos, seja qual for, desde fábrica de chinelo, fábrica de chiclete, peças de carro, todas têm a responsabilidade de lidar com a própria eliminação dos detritos químicos. Não é simplesmente poluir um rio, não é simplesmente criar um estoque de produtos poluentes, não é criar um depósito de lixo, não é criar um novo aterro na cidade. Tem que ser levado isso em conta, só que isso é uma visão minha, né? Então eu não posso simplesmente passar a cobrar de todas as empresas que elas tenham esse cuidado, que elas tenham essa atenção. Hoje em dia o governo está tentando fazer isso, colocar nas empresas essa responsabilidade, mas é uma coisa minha. Então assim, não vou deixar de comprar uma Havaiana porque eu sei que a fábrica pode ser poluente, não vou deixar de chupar um chiclete porque a empresa polui os rios, não vou deixar de andar de carro porque o carro é poluente, é uma necessidade. Então eu finjo que não estou vendo, eu finjo que não sei do mal que essas coisas fazem para o meio ambiente. Entendeu? Isso é uma sublimação. A diferença é que eu não vivo num processo de negação. Se você me falar, eu não vou dizer que não acredito em você. Mas uma pessoa em sublimação, ela não aceita. Então ela vai defender, ela pode até inventar histórias para te justificar por que aquelas empresas fazem aquilo. E aí a gente vai entrar no próximo processo de mecanismo de defesa chamado racionalização. Tudo o que você tentar me dizer que vai contra aquilo que eu sinto, ou que ameaça expor o que eu sinto, eu vou racionalizar, eu vou encontrar uma explicação racional para aquilo e vou te devolver. E vou te dizer, né, como aquilo, o que de fato acontece ali. Você acha que o rio polui, que a fábrica de Havaianas polui o rio? Deixa eu te contar o que eles realmente têm esse cuidado. Eu invento uma história. Eu invento uma explicação do porquê que elas não podem fazer aquilo, não poderiam estar fazendo aquilo. Entendeu? Vai ser racional? Para mim vai. Vai ser verdadeira? Podem ter partes de verdade, mas no fundo você sabe que a pessoa está falando porque ela não aceita lidar com a verdade. Né? É a famosa história lá, fulano foi violento, teve uma briga no bar, meu melhor amigo perdeu a cabeça e socou a cara de outra pessoa. Mas o outro provocou. O outro deu em cima da namorada dele. Então assim, eu vou abolir o fato de que o meu amigo se descontrolou, podia estar um pouco bêbado e se meteu numa confusão. O outro estava errado. Eu vou encontrar explicações pelas quais o meu amigo está certo e o outro está errado. Racionalização, com um pouquinho de sublimação. Vocês percebem? Então, às vezes, um mecanismo de defesa vai se ligando ao outro. A gente não precisa ter necessariamente um apenas. Né? E nesse processo, muitas vezes, a gente começa a esbarrar com culpas, com tabus, com sentimentos ruins baseados nas nossas percepções, nas nossas emoções. E de tanto a gente viver conflitos com aquilo, de tanta gente ser confrontado, de tantas pessoas dizerem pra gente que aquilo não pode ser daquela maneira, que a gente não pode se iludir dessa forma, não pode viver desse jeito, a gente passa a se isolar das pessoas. Primeiro a gente se isola das pessoas. Depois a gente faz uma coisa muito mais grave, que é se isolar do sentimento. Que é se isolar daquilo que está acontecendo aqui dentro do mundo, na nossa percepção. E se isolar no sentido de não aceitar mais aquilo como uma coisa nossa. Né? Isolamento é outro grande mecanismo de defesa que as pessoas têm e ele é muito comum de ser percebido no luto. Pessoas em situação de perda, de entes queridos, de amigos, de familiares. Né? A pessoa isola o sentimento que ela tem porque ela não consegue lidar com a dor. É aquela pessoa que, por exemplo, perde um pai e passa a só conseguir lembrar das coisas ruins que aconteciam. Isso é uma forma de justificar a falta.
Meu pai morreu, então para não lidar com a falta eu vou ficar lembrando das coisas ruins para não sentir saudade, para não ter que lidar com a saudade. Então meu pai era um bosta, meu pai bebia, meu pai brigava, batia na minha mãe, brigava com todo mundo, me xingava, me desvalorizava. Eu arrumo N explicações para que aquele sentimento não esteja em mim. Eu não posso sentir essa tristeza, eu não quero reconhecer que eu gostava do meu pai, que eu sinto falta dele. Então eu vou focar no negativo, eu vou tirar isso de mim. Eu não tenho esse sentimento. Vocês entenderam? Isso é o isolamento. E é muito interessante porque a pessoa, quando ela vai se isolando, ela começa a falar das pessoas, do convívio dela, e às vezes da própria vida, na terceira pessoa. Olha que interessante. Ela passa a falar dela mesma na terceira pessoa, da vida dela na terceira pessoa, das pessoas do convívio dela, das coisas que ela viveu, ela fala como se tivesse acontecido com outra pessoa, não é mais dela aquilo. Ela se isola, ela se exime daquela responsabilidade, daquele envolvimento. Então, no processo terapêutico, a hipnose ela vai fazer com que a pessoa olhe através desse espectro, dessa cortina que ela pôs na frente dela, que só permite que ela veja isso dessa forma, ou então não deixe que ela olhe através daquela defesa e reconheça aquele sentimento como sendo uma coisa dela. A hipnose vai mostrar para a pessoa o que ela realmente está sentindo, através de várias técnicas. Eu uso muito a técnica do eu, como eu falei ali, do jogo de Jung. Quando a pessoa joga muito para fora, eu trago para dentro. E lembra do e se? E se fosse ao contrário? Meu pai era irritante, eu não gostava. E se você gostasse do seu pai? Qual a primeira coisa que a pessoa faz? Valeu, Brunão, grande amigo aí, grande hipnoterapeuta, hipnólogo, cara ético pra caramba. A gente ainda vai fazer uma live falando da ética, hein? Aguarde. Então você bota a pessoa num conflito com aquilo que ela está tentando isolar dela, tirar de dentro dela. Você literalmente joga a vara, puxa e bota na frente dela. Está aqui o seu sentimento. Ela trava, não quero, não posso. Então, assim, terapeuticamente falando, tem várias maneiras de lidar com esse isolamento. Confrontar é uma delas. Geralmente é a que a pessoa espera, então ela está preparada para isso. Eu gosto muito de quebras. Eu faço a pessoa se ver naquela situação. Eu não tento mostrar para ela uma coisa que ela já está acostumada a revidar. Eu faço ela se ver e jogo com uma fantasia. Tem paciente que já está tão na defensiva que ele entra na fantasia. E se você gostasse do meu pai? Talvez eu sentisse falta, talvez eu pudesse pensar isso, talvez eu dissesse isso para ele. Ele fala tudo aquilo que ele está sentindo, mas como se não tivesse importância nenhuma. Porque emocionalmente para ele não tem mesmo importância. Esse é que é o ponto. Seu trabalho enquanto terapeuta é mostrar a importância disso dele para ele, quanto é importante ele viver aquilo, ele passar por aquele processo. Só aí que ele vai realmente estar liberto daquilo, que ele vai deixar de ser uma neurose, de causar problemas para ele, e ele vai poder seguir em frente. Até então, ele vai ficar nesse looping fechado de negação. Ele se isola do mundo, ele isola aquele sentimento dele e ele vive como se aquilo nunca tivesse acontecido, não tivesse importância nenhuma. E tem pessoas que chegam até a mentir. Sentem tanta falta. Lembrando que eu estou usando o exemplo do luto, que é o mais simples, onde o isolamento mais aparece. Mas existem várias situações onde isso pode acontecer. Depois eu posso até falar um pouco mais sobre isso. Né? Mas tem pessoas que podem até chegar a mentir nesse processo. Mentir sobre coisas da outra pessoa para justificar o fato dela não sentir nada. Mas você não sente falta da sua mãe? Não, ela brigava com todo mundo. A família inteira odiava dela. Mentira. A família não se dava bem com ela. Mentira. É uma fantasia dele para justificar por que ele não está sentindo falta da mãe. É uma justificativa, uma desculpa. Né? Vocês percebem a relação do quanto é importante você colocar a pessoa diante daquilo, ela viver aquele sentimento do qual ela está tentando se isolar. Só aí ela vai se libertar daquela neurose e vai poder voltar ao trilho natural da vida dela
vivendo de uma forma saudável, tranquila, sem ficar voltando tanto no passado. E nesse sentido, novamente, o isolamento ele vai nos levar ao próximo mecanismo de defesa do ego, que é a identificação. Eu posso até viver num isolamento, mas às vezes eu encontro pessoas com as quais eu me identifico, porque pessoas que passaram por coisas muito semelhantes a mim. Eu não lido bem com a morte do meu pai, então eu crio mecanismos de defesa para não entrar em contato com esse sentimento. Aí eu estou trabalhando com uma pessoa que também perdeu o pai e o processo de revolta dele que tornou ele um workaholic, ele vive muito bem no trabalho, se tornou um grande profissional. Eu me identifico com esse lado dele, o lado que foge dos sentimentos, o lado que não enfrenta a tristeza, não enfrenta a própria neurose, né? E então eu me alio, eu crio uma relação com aquela pessoa. Pode ser um colega de trabalho, pode ser um namorado, namorada, marido, esposa, um outro parente com o qual eu me ligue muito, mas alguém que a forma dele lidar com a superação, eu estou me identificando. Não porque eu estou sentindo a mesma coisa, mas porque ele conseguiu superar aquilo de uma forma diferente da minha. Então ele fala uma coisa que faz sentido. Eu nunca tive um pai, então eu tive que lutar por mim. Eu me levanto e, então eu vou lutar por mim também. Vou parar de ficar me lamentando. Nunca me lamentei. Lembra que eu estava em isolamento. Mas vou parar de me lamentar. Por quê? Porque daí é de vez que eu não vou mais precisar lidar com aquilo. Eu deixo aquilo no passado, né? Então eu uso a identificação como uma desculpa para não lidar com os meus conteúdos, né? E a identificação traz o contrário. É um outro mecanismo de defesa que sempre vem muito próximo dela, que é a negação. Porque para eu me identifique com uma pessoa, eu preciso me negar todo o contrário dela. Se eu me identifico nesse processo, nesse exemplo, com uma pessoa que usou a perda do pai para se motivar a trabalhar, para lutar, para correr atrás, porque tinha que ajudar, porque a mãe precisava de ajuda, tinha os irmãos para ajudar a criar, então ele encontrou forças onde deveria haver uma fraqueza. Eu estou usando como desculpa para encontrar uma força, para não lidar com aquilo. Então eu estou me identificando com uma parte da história dele. O resto eu estou negando. Porque ele se motivou para se aproximar da família, para cuidar da família. Eu estou me motivando para fugir da minha, para fugir dos meus sentimentos. Vocês percebem como um mecanismo de defesa pode ir encadeando o outro, encadeando o outro. E aí, novamente, onde é que a hipnoterapia pode agir aí? Novamente, fazendo com que a pessoa olhe para aquilo do que ela está fugindo. É muito comum na hipnoterapia você fazer a pessoa ficar diante dela mesma, de uma versão diferente dela, que sente aquilo que ela diz que sente, que fala aquilo que ela diz que fala, mas que na hora da terapia vai fazer o contrário, vai fazer o jogo do eu, vai fazer a pessoa falar do que ela realmente está sentindo, né? Bruno perguntou se quando faço terapia uso fundo musical. Uso sim, Bruno. Agora nesse momento eu estou com o piano tocando de fundo aqui, que é o que eu costumo usar nos meus atendimentos. É uma musiquinha calma. Mas assim, em todo atendimento depende do que você quer suscitar na pessoa. Então eu gosto de trabalhar com relaxamento, eu boto músicas calmas. Mas se eu quiser causar transformação, eu boto músicas mais ativas. Depende muito. Eu personalizo muito aquilo que eu utilizo, né? E a música suscita na gente muito estado emocional. Foi interessante o Bruno ter perguntado, que coloca a gente em xeque nesses mecanismos de defesa, porque a gente passa a poder lidar com aquilo, mas não sou eu, é a música. Eu tô chorando, tô triste, mas a música me fez chorar. Se eu parar para pensar, se eu desenvolver, eu vou lembrar por que a música me fez chorar. Ela me fez... Isso aí, a música faz o pensamento entrar em flow, exatamente, Bruno. Outro Bruno agora, tá? Tem dois Bruno aqui. Mas a música faz com que a gente entre em contato com estados emocionais de uma forma que não passe pelo racional. É como se a gente entrasse pela porta dos fundos do coração, né? E fazendo isso, a gente
passa, a gente burla o mecanismo de defesa que não deixa a gente entrar em contato. Eu não posso entrar em contato com aquela tristeza, lembra disso. Ah, mas a música é uma música triste. Ah, então eu posso viver essa tristeza sem entrar em contato. Eu não entrei em contato. Perdão. Não entrei em contato. Eu desviei daquele mecanismo, daquela repressão. Então, a música depende muito do que você quer causar. Se eu quero lidar com um mecanismo com uma pessoa que está reprimindo uma revolta, uma tristeza, uma raiva, eu boto uma música mais agressiva, boto uma percussão, boto um tambor, né? Perdão. E se eu quero lidar com uma pessoa que está muito ansiosa, muito agitada, tem que parar, boto uma música mais devagar, que vai trazendo ela para aqui agora, para calma. Então, o estado emocional é muito importante. O principal uso da hipnose, da hipnoterapia, é fazer com que a pessoa entre em contato com o verdadeiro estado emocional dela. Esse é o primeiro ponto do processo hipnoterápico, né? Eu falei hoje dos mecanismos de repressão, de defesa do ego, né? Seguindo a continuação do que eu tinha começado na sessão passada, na live passada. Então hoje foi para terminar falando de como a hipnose vai agir em cada um deles. Espero ter respondido essa questão, espero ter tirado as dúvidas de vocês, né? E muita gente tem me perguntado da questão da música na terapia. Então, acho que a gente pode fazer uma próxima live falando da questão da música, da questão do estado emocional e das buscas que a gente tem com a hipnoterapia. O que a gente está buscando com o processo de psicoterapia? Lembrando que se a gente está buscando uma terapia é porque a gente não gosta da forma como está vivendo. Então, a gente tem que, primeiro, estar aberto a essa mudança. Segundo, pensar como a gente quer mudar. A música, como eu falei, ela é um catalisador porque ela permite que a pessoa saia do estado que ela está e vá para o estado que ela deseja sem ter que passar pelos mecanismos de defesa, sem ter que lidar com as coisas que estão incomodando, estão perturbando ela. Então, vou fazer aqui desde já o convite para a nossa próxima live, Hipnose Matinal número 6, quarta-feira que vem. Vamos falar sobre os estados emocionais e como a psicoterapia e a hipnoterapia vão ajudar a pessoa a modificar, a encontrar o estado desejado e o principal, promover as mudanças necessárias para que ela melhore a condição de vida, o estado de vida dela. Quem gosta de mindfulness, eu recomendo muito os exercícios de respiração. Estou sempre mandando vários nos grupos. A gente tem um grupo de hipnoterapeuta chamado Sou Hipnose. Convido a todos a conhecer, a fazer parte. Quem gosta de hipnose, quem gosta de qualquer forma de psicoterapia, vai se encontrar muito ali, pessoas dispostas a ensinar, a aprender junto. Então, convido vocês a conhecer e fazer parte desse universo aí. E você que está começando no universo terapêutico, fica de olho no meu canal, no meu Instagram. Eu estou sempre falando de exercícios, falando de pequenas dinâmicas do dia a dia, de como melhorar as pequenas coisinhas, desde o acordar até o tomar um café, respirar, ir para o trabalho, forma simples de você viver cada momento de uma forma intensa e tranquila, sem estresse, sem perturbação, ensinando a lidar com as coisas que atrapalham o nosso dia a dia. Lembrando que estresse é uma coisa boa, que não pode viver de uma forma estressante. São dois tipos de estresse diferentes, como eu falei na live anterior. Se você não acompanhou, tá lá no meu canal, Felipe Moreira, psicólogo e hipnoterapeuta, lá no YouTube. Procura a live lá, Hipnose Matinal número 4, onde eu falo da questão do estresse. E, gente, como sempre, muito obrigado para aqueles que me acompanharam, aqueles que mandaram suas perguntas, como sempre, contribuindo para as discussões. Quarta-feira que vem estamos aí, e durante a semana, fiquem de olho aqui no Instagram, que eu vou começar a mandar outras atividades, outros videozinhos aí falando de pequenas dinâmicas do dia a dia. Muito obrigado para todos e boa semana.